Passos são escutados através de um batalhão de pessoas que caminham na direção para criar um novo mundo. Um sorriso é nos dado, como se estivesse esperando por esse dia durante sua vida inteira. Uma voz ecoa por um salão clamando para que sua multidão de seguidores lhe acompanhe, enquanto segue o ritmo dos passos de cada um deles. O reino é visto, e como se sua voz alcançasse os corações de todos aqueles que clamaram por um Deus em algum momento de angústia, ele declara que o dia do juízo final havia finalmente chegado. Que a voz daqueles que clamaram contra a morte de um irmão, sobre a vida da sua filha, sobre o mundo mais justo, sobre um Deus que reinasse por esse planeta, nenhuma lágrima será jogada fora, porque o grande dia havia chegado. Agora, eles darão o primeiro passo rumo à paz mundial. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo eu contei spoilers do capítulo 354 do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, com uma abertura especial, estamos aqui de uma forma até mesmo surpresa, no sentido de que estamos caminhando para a guerra final. É agora! Começou finalmente o embate final de Black Clover. Tem muita coisa pra gente discutir nesse vídeo, tem muita coisa pra gente analisar, então vai comigo até o final desse vídeo. Por mais que fique longo, eu não sei mais ou menos quanto tempo esse vídeo vai durar, mas tem muita coisa legal, muitos pontos que a gente vai trazer e indagar aqui nessa análise. Então chega junto, já deixa o dedo no seu like, já se inscreve aí no canal se você tá aqui pela primeira vez e compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente conversar e falar sobre esse capítulo. O capítulo começa com os capitães se posicionando para a batalha em cima do telhado de uma das casas da capital. Yuno aparece ao lado de Vengeance usando sua magia do vento para se posicionar, avisando que todos os esquadrões estão em seus devidos lugares. Vemos uma voz narrando que todas as pessoas do país de Clover vieram se refugiar na capital real, onde os magos podem protegê-las e fortificando as defesas do local. Ele avisa que um mensageiro foi enviado para as nações vizinhas para que fiquem vigilantes, enquanto vemos Oropetka ao lado de Gaja no reino de Heart e a mãe do Yuno ao lado de Ralph como rainha em Spade. A voz pede desculpas por não terem encontrado nenhum sinal do Lucius nesses 7 dias que se passaram, e vemos que é Vengeance conversando com o rival do Asta. William continua dizendo que agora eles não possuem escolha a não ser encontrar o inimigo que se aproxima. Tabata então manda uma página dupla animal que chega até mesmo a arrepiar, mostrando toda a capital real e todos os esquadrões posicionados. Com o vento batendo em suas capas, podemos ver os leões carmesins sendo liderados por Mereleona, Fuego-Leão e Randall. Pelos orcas púrpuras podemos ver eles serem liderados por Kaiser, Shex e Digit. Do outro lado, temos as águias de prata, liderados por Nozel, Nebra e Solid. E também temos o cervo ciano, liderado por Ryu e Frágil Tormenta. Interessante a gente pensar que quando a gente realmente relaciona a traição do Julius e o Lucius, logo vem na nossa cabeça ali a relação dele, né, com o Yami e também com o Vengeance. Automaticamente a gente consegue visualizar isso porque foram os personagens que tiveram o passado, né, tiveram o background mais conectado ali com o Julius/Lucius. Só que tem um outro personagem que também carrega ali uma aura dessa conexão. O Ryu é literalmente a pessoa que herdou o esquadrão do mago quando Julius se tornou o rei mago. Até o símbolo ele acabou mantendo para o esquadrão, trocando apenas a cor, né, que era o servo cinzento se tornou no servo ciano. Isso é algo interessante para a gente pensar
como que o símbolo do cervo é algo importante para o Ryu e ele ter isso em seu uniforme ligado ao Lucius deve ter sido algo que mexeu com a sua cabeça nos últimos dias. Então eu tô bem curioso para saber um pouco mais dessa relação do Ryu com o Julius e a forma como vai desenvolver um pouco mais sobre o passado do personagem e a forma como ele herdou esse esquadrão do Rei Mago. Vemos então a Charlotte se aproximando do Yami perguntando se pode dar uma palavrinha para ele. Ela cora um pouco para falar com o capitão e se engasga ali para conversar, mas no fim acaba conseguindo. Ela pede desculpas para Sukehiro por ter evitado ultimamente e que nessa batalha eles lutarão com tudo sem nenhum apego pessoal e termina dizendo que isso é tudo o que queria dizer. Yami, como um gentleman que ele é, pergunta com uma cara de poucas ideias se era isso mesmo que ela queria dizer e informa para ela não se preocupar com ninguém, lhe chamando de companheira de campo de batalha e rainha dos espinhos. Ela tenta se justificar, mas o Yami lhe interrompe, dizendo que quando essa batalha acabar, eles tomarão uma bebida juntos e questiona depois se ela é do tipo de pessoa que bebe. Yami ainda está bem sério e diz que precisa conversar com ela sobre algo, e então ela terá que lhe acompanhar no final da batalha. Charlotte fica em choque, mas logo volta a si, pensando que aquele momento não é hora para isso. E Charlotte pede para ele vencer, que com toda certeza assim poderão conversar. Jack então aparece ao lado deles e ele está putaço com Lucius / Julius, mandando-o a merda e dizendo que se o Rei Mago quiser vir, que venha, que ele vai rasgá-lo em pedaços. Ele está realmente irritado com o que aconteceu e o único lugar para onde ele consegue olhar são para suas lâminas. De repente, então, uma luz extremamente brilhante surge exatamente atrás do capitão. Lucius chega para a batalha dizendo um pequeno Yo e saudando os cavaleiros e cavaleiras que estavam no local. A chegada do Rei Mago assusta Yami e Charlotte por sua incrível velocidade, mas o que Sukehiro enxerga ao lado do Rei Mago ainda é algo mais assustador. Lucius não está sozinho. Ao seu lado está Nacht. O que o vice-capitão dos Touros Negros estava fazendo ao lado do vilão? Jack chama pelo Nacht e pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele continua dizendo que o vice-capitão dos Touros Negros pode ter sido capturado por Lucius, mas assim que o capitão do Louva-a-Deus Verde vê o sorriso da pessoa ao lado do vilão, ele entende que não é o usuário da magia das sombras. Só que não dá tempo de mais nada. Em um piscar de olhos, aquele que era para ser Nacht entra em seu modo paladino e atravessa Jack ao meio, lhe decepando o seu braço e fazendo o personagem ir de licita, literalmente. Vemos que seu estágio paladino carrega luzes por todos os lados e possui os chifres de lucífagos. Sai sangue pra caramba da boca do Jack e do buraco que seu inimigo fez em sua barriga. O capitão não tem mais forças e é o primeiro derrotado da batalha, reconhecendo a magia de luz do inimigo. Então, Yami vem com a grande revelação. Não era Nacht, mas sim Morgan. O impacto da descoberta foi tão gigantesca que fez até mesmo o cigarro que estava na boca do capitão dos Touros Negros cair em direção ao chão. Morgan sorri de felicidade ao ver seu antigo amigo ao seu lado, lhe saudando pelo nome e dizendo que já faz um bom tempo que não se vêem. Meus amigos, essa era uma teoria meio óbvia, mas aqui no canal a gente acerta mais uma, né? A gente não pode realmente deixar de falar, de comentar sobre isso, né? A gente já tava meio que, tava meio na cara que o Lucius iria trazer. Se ele trouxe o Grimes, por que não trazer o Morgan também? Então aqui é mais uma teoria que a gente acerta aqui no canal sobre quem vai aparecer ali nessas últimas batalhas. A parada do retorno do Morgan, ela é algo cruel ali com o Nacht, porque agora ele vai precisar decidir em que mundo ele quer viver, em que mundo o vice-capitão dos Touros Negros quer realmente viver. O mundo na qual terá o seu irmão junto de si ou o mundo na qual terá o Asta? Qual que é essa convicção que o próprio Nacht vai prosseguir daqui pra frente? Porque isso é um grande impacto que a história nos traz sobre o retorno do Morgan, que foi um pedido, literalmente um pedido do Nacht no capítulo 286.
Eu te imploro, salve meu irmão. Eu sou o único que deve morrer. Meu irmão não fez nada de errado. Deus, por favor. Enact, seu pedido foi atendido por esse Deus. Do outro lado, um ser bizarro se aproxima dos leões carmesins, com vários tentáculos em formato de mãos, e quando vemos sua aproximação é o Morris. O vilão carrega consigo um chifre em formato de bode, e sua túnica carrega as pedras do reino de Diamond com um óculos bizarro em sua face. Morris diz para os leões carmesins que aqueles que são atingidos por eles são bem-aventurados, e que antes deles renascerem, se tornarão a pedra angular junto com ele, de um novo mundo mágico. Mereoleona sorri com o desafio proposto, dizendo que não se importa o quão complicado seja isso, desde que seja bom. Enquanto Fuego Leão encara Morris seriamente, sem apresentar nenhum sinal do Leopold entre eles. Do outro lado da cidade, Nozel, Nebra e Solid parecem ver um fantasma. E na verdade mesmo, eles viram. De frente com eles estava uma figura extremamente parecida com Noelle, em sua armadura de Valkyria, que reluzia pra caramba e com um sorriso gigantesco em seu rosto, formando 4 chifres em sua cabeça. A pessoa de frente com eles está alegre e pensando que de jeito nenhum ela poderá lutar contra os personagens. Então vem a grande revelação. Nozel chama a pessoa à sua frente que se parece com a Noelle de mãe. Sim, meus amigos, Acer Silva está de volta do mundo dos mortos, deixando o plot da Noelle ainda mais assustador. Cara, eu confesso pra vocês que eu não tava curtindo muito essa ideia, né? Tinha gente já falando, trazendo nos comentários, indagando. LP, Acer Silva vai voltar, o pessoal comentando nas lives e tudo mais. Inclusive foi assunto na live de terça-feira aqui no canal, né? O Rodrigo acabou realmente trazendo essa ideia de que a Acer poderia retornar. Eu não tava curtindo muito isso, né? Mas desde quando o Rodrigo Mantovani começou a falar isso lá na live, eu andei pensando, né? Porque... Pra mim, o plot da Acer já estava finalizado, né? Sua história já estava contada, sua alma tinha sido libertada, ela tinha dado um abraço em seus filhos e já era, acabou, né? Ali ela já tinha todo esse plot que estava conectado diretamente ao Nozel e a Noelle. Só que é claro, né, como eu falei pra vocês, desde a live de terça-feira eu tava pensando nisso. E rapaz, todo aquele processo para libertar a alma da Acer parece que foi tudo premeditado pelo Lucius para que Noelle libertasse a alma dela. Será que tudo isso que aconteceu na batalha de Noelle e companhia versus a Megícula foi para que o Lucius conseguisse a alma da Acer para confrontar os seus filhos? A forma realmente como a mãe da Noelle foi trazida de volta, será que teremos realmente esse frenesi maluco de uma forma ainda mais elaborada e enigmática na história? O ponto é agora como os personagens vão reagir com esses presentes, entre aspas, que o Lúcio está dando para eles. A forma de que a grande pergunta que vai ecoar na mente deles sobre em que mundo eles querem viver. O mundo no qual terão sua mãe ou o mundo onde o Asta não é bem-vindo? Porque o Lúcio está mostrando na cara de todos de que eles podem ser felizes. Bastam lutar ao seu lado e, ao mesmo tempo, o Asta não precisa existir. Se eles escolherem o Lucius como o Messias, como aquele que vai ser o grande bem-aventurado entre todos eles, isso demonstra ali de que terão a paz, de que alcançarão ali a felicidade e a paz que eles tanto procuram, seja ali nas figuras de outras pessoas ou seja até mesmo ali em si próprio. Isso é algo muito importante para a gente visualizar nos capítulos e a forma como o próprio Tabata está construindo isso na sua história. Então, esse plot realmente relacionado a Noelle nos leva ali a pensar sobre essas questões, sobre como isso pode ser um plot épico para esse final. O mundo onde tenho igualdade ou o mundo onde tenho Asta? O mundo onde tenho meu irmão ou o Asta? O mundo onde tenho minha mãe ou o Asta? O mundo onde tenho meu melhor amigo ou o Asta? Qual desses mundos escolher? Qual é essa figura realmente que vai ser colocada para os capitães e também para os demais magos?
Vai ser cruel a escolha que os magos terão que fazer nos próximos capítulos e o Lucius promete se tornar o deus que eles tanto clamaram durante toda a jornada do mangá para ascender aos seus desejos. A gente sempre falou aqui que os desejos são coisas importantes no mangá de Black Clover. E agora, definitivamente, temos um deus que atende todos esses desejos. Vemos que várias luzes são refletidas nas nuvens, fazendo elas começarem a se dissipar. Então, uma criança observa voando lá no horizonte uma pessoa com asas que se parecem com as de anjos. Então, com mais um foreshadowing do caramba da abertura 7 e 8, luzes abrem o céu do reino de Clover, onde vemos milhares de paladinos rodeando a capital real em formato de um relógio voando nas redondezas. Lucius encara os capitães e diz para que os paladinos possam ir e trazer a felicidade ao mundo. Bom, agora como a gente conseguiu visualizar, a guerra final finalmente começou, né? Agora finalmente a gente vai ver esse combate final, essa guerra ali dos capitães e também dos magos contra as forças do Lucius. Só que eu não sei se esse foi apenas um capítulo de transição, né? Para focar ali nas relações do que tá acontecendo no reino de Clover, ou se foi realmente para mostrar alguma coisa que vai acontecer depois, né? Porque a gente precisa realmente observar que os touros negros não estão no campo de batalha. A gente conseguiu viver ali de que a história pode ter uma transição em fazer com que a guerra fique em off-screen a partir dos próximos capítulos e focar nos touros negros. Ou vice-versa, fazer com que a guerra seja o ponto principal do mangá agora e deixar os touros negros em off-screen para em algum momento fazer eles chegarem na Terra do Sol e resgatar o Asta. Reparem que, como eu disse, mostraram ali um monte de esquadrões e não mostraram o esquadrão do Louva-a-Deus, dos Touros Negros, do Alvorecer Dourado e das Rosas Azuis. A gente viu todos esses esquadrões, né, ali aparecendo, mas esses 4 esquadrões não apareceram. Será que isso é um sinal que todos esses esquadrões estão caçando Asta junto com o Nacht? Ou foi só uma escolha do autor não focar nesses esquadrões como fez com os demais? Será que tem uma ligação de que eles estão realmente procurando Asta? Ou a gente pode vivenciar depois nos próximos capítulos de que eles estão ali no reino de Clover para guerrear com o Lucius? O que pra mim é estranho é que esses capitães estão longe dos seus agrupamentos, né? Os capitães, né? Os 4 capitães que estavam ali meio que mostrando pra nós que eles estavam longe dos seus agrupamentos, diferente do que o Fuego Leon, o Noze, o Ryu e o Kaizen estão fazendo ali na capital. O que levanta essa grande questão para mim. Eles sabem que sem o Asta é impossível vencer, mas com o Asta também não podem conquistar esse mundo ideal que o Lucius está oferecendo para eles. Como eu já falei aqui várias vezes, o final de Black Clover tem de tudo para ser um dos maiores finais do mundo dos mangás. E que venham grandes plots twists por aí. Sobe a mensagem do editor dizendo que a luz de Lucius anuncia divinamente o fim do mundo. E que na próxima semana será comemorado o 8º aniversário de Black Clover na capa da Jump e com página colorida.